Então, o que o Holos fez? Vamos tentar entender. Esse trabalho é um novo conceito integrativo em beleza e rejuvenescimento. Porque todo mundo fala em beleza, em buscar beleza. E por quê? Nós temos que buscar padrões pré-estabelecidos de beleza, ou a gente pode pensar um pouquinho fora da caixa, né? Da casinha. Eu desenvolvi esse trabalho lá no Einstein, já pensando em uma maneira diferente de você abordar a beleza. É o visagismo, Philip Hallowell. Vocês já ouviram falar de visagismo? Quem já ouviu falar de visagismo, mas em quê? Em que área? Cabeleireiro? Cabeleireiro, moda, alguma coisa assim? Então, o visagismo é uma forma de você entender a linguagem visual. Isso aplicado à estética. Pode ser estética facial de cabelo, de maquiagem, e a gente pode aplicar isso também nos procedimentos estéticos. Então, vamos lá, eu trabalhei, fiz esse trabalho lá, eu vou apresentar aqui mais ou menos o que seriam esses conceitos aqui, os princípios de linguagem visual aplicados aos procedimentos estéticos invasivos. Ou seja, isso já é validado em ciência, no Einstein, falta publicar, e nós vamos publicar logo, logo, para poder ficar mais científico. E tem uma questão fundamental, filosófica até, né? Por que a gente busca a beleza? A beleza é uma questão, desde os tempos antigos, a gente busca essa beleza, né? E a gente já sabe há muito tempo que beleza é uma questão de sucesso. Então, quem tem beleza tem muito mais chance de ser empregado, de namorar, de fazer amigos, de serem eleitas, de serem aceitas. Porque o ser humano tem duas necessidades básicas que nós precisamos atender. Necessidade de segurança e necessidade de aceitação. Porque nós somos seres sociais. E, através da beleza, nós podemos ser mais aceitos. Concorda comigo? Então, realmente, pessoas mais bonitas, elas tendem a ter mais sucesso. Isso é fato. Se a gente for olhar, tem pessoas que não são tão bonitas que até conseguem ter sucesso, mas elas são pessoas que a gente olha, tipo, puxa, né, não são tão agradáveis à nossa vista, né? Pessoas não atraentes, isso é trabalho científico comprovado. Elas têm muito mais chance de serem derrotadas em promoções ou em disputa de cargo, têm mais chance de ser demitido, mais chance de ser condenado por um crime. Se eu tiver um suspeito bonitinho, um suspeito bem feio, com certeza aquele que tem a cara não tão mais bonita, vai ser condenado. E até mais chance de ser condenado. O fato dele ser feio, isso é um estudo científico. E existe um padrão de beleza ideal? A gente até pode falar que existia. Hoje em dia, no universo, no mundo customizado, em que a gente personaliza os tratamentos, é muito complicado falar que a gente vai ser igual fulano ou cicrano, né? Então, tudo bem falar que na Idade Média, as gordinhas eram mais bonitas, mais aceitas, os corpos roliços. E aí foi mudando, década de 30, década de 50, a geração hippie, os padrões de beleza mudaram. E hoje a gente vive uma mudança de paradigmas. O que era considerado bonito no século passado, ou na Idade Média, as mulheres gordinhas, ou no final do século passado, né, na década de 90, as mulheres bem magras, as mulheres de rosto redondinho, aquilo que a gente fala padrão mais feminino, padrão mais masculino, isso já não é mais verdade. A gente está vivendo uma mudança de paradigmas. Eu tenho mulheres lindíssimas com um rosto quadrado. Nossa, um rosto tipicamente masculino. Ela não deixou de ser feminina porque ela tem traços masculinos, né? Então, a gente está vivendo uma mudança de paradigmas. Será que existe um padrão que a gente tem que aceitar, que a gente tem que seguir? Então, essa questão dos padrões, a gente já começou a perceber que a gente já está quebrando paradigmas. Um pensamento base, a gente começou a mudar. E a gente está pensando sobre isso. Beleza, é só sucesso? Ah, então eu só quero ficar bonita para poder ter sucesso na vida, sucesso em relacionamento, conseguir um casamento, conseguir um emprego melhor. É só isso? A beleza é só isso? Beleza, na verdade, ela é essencial na comunicação não verbal. Eu não me comunico só falando com vocês. A forma como eu estou caminhando, eu chegando perto de uma amiga, essa proximidade, ou se eu tiver gestos, se eu estiver reagindo de uma forma neutra, uma forma sem expressões, ou se eu estiver fazendo expressões, tudo isso vai ter uma importância na minha comunicação não verbal. A gente se comunica muito mais não falando do que falando. Né? Então, assim, a aparência física, a atratividade, realmente, isso é importante. Antropologicamente falando, na pré-história, as mulheres que eram mais cadeirudas, que tinham seios fartos, que tinham lábios grossos, elas eram mais atraentes porque elas eram consideradas mais interessantes para a reprodução.
Então, uma questão de atratividade, isso é verdade. Para relacionamentos, eu atraio pessoas para poder me relacionar. E acabo que a gente vai ver que eu tenho também vantagens competitivas, por ser mais bonitinho ou por não ser tão bonitinho, não é? Mas existem outras formas de comunicação não verbal, a proxêmica. Então, se eu estou falando com uma pessoa longe, eu tenho uma relação mais distante com a pessoa. Se eu me aproximo com a pessoa, até 40 centímetros, de 15 a 40 centímetros, quanto mais próximo eu estou da pessoa, mais essa relação proxêmica, de proximidade do espaço, do ambiente, diz sobre mim, diz sobre a relação que eu tenho. A paralinguagem. Então, eu posso conversar com você e falar, você viu aquela paciente lá, que legal, tá? Ela vem, que legal, tá? Ou eu falo, que legal, né? Que legal, né? Então, a entonação do que eu falo, a prosódia, as ironias, elas mudam. Então, isso é paralinguagem, características sonoras, intensidade, volume, velocidade, pausas, e como isso influencia no significado do discurso. E a cinésica. Então, se eu estiver falando todo o meu corpo voltado para uma pessoa, eu estou aberta a essa pessoa. Se eu estiver falando com uma pessoa e meu corpo está virado contrário a ela, meu corpo está falando que eu não quero, eu quero me afastar desse discurso rápido, né? Então, existem várias formas de comunicação não verbal e a aparência física é importante. Ela comunica várias coisas. Tanto a aparência estática, como as expressões faciais, que está relacionado à cinésica. Então, a aparência estática, eu olhei, eu vou analisar algumas coisas, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e a cinésica, que são as expressões faciais. Então, eu preciso entender o meu paciente. Meu paciente hoje não é um paciente que busca um padrão pré-estabelecido. Ele quer customizar o tratamento. O meu paciente já entende que a aparência é muito mais do que uma vantagem competitiva. Tem mais fatores associados. Eu preciso entender esse meu paciente. Eu preciso de um novo modelo de avaliação, porque eu não posso ter padrões pré-estabelecidos para todos os pacientes. Eu preciso aprender a avaliar diferente o meu paciente. Isso foi lançado em Mônaco, o Maurício de Maio, todos conhecem, e ele lançou lá o MD-ASA. Na verdade, o MD não é de Medical Codes, mas parece, ele colocou Multidimensional Aesthetic Scan Assessment, ou seja, uma avaliação estética multidimensional. Eu vou começar a avaliar o paciente muito além das características físicas. E aí, na verdade, ele vai lançar isso aqui em agosto. Eu só vou colocar um pontinho aqui que eu achei bem interessante, porque nós precisamos entender o nosso paciente. O nosso paciente é paciente ou ele é cliente? Eu tenho paciente, eu tenho cliente. O que é um paciente? É uma pessoa que recebe cuidados médicos. Nós somos médicos, né? Então, a gente atende um paciente ou por um convênio particular ou pelo SUS. Ele é um paciente, ele é passivo. Mas eu tenho um cliente também. Quem que é um cliente? Aquele que vai lá no salão de cabeleireiro, não vai? E paga por um serviço. Isso aqui é um serviço. A gente faz o quê na medicina estética, na dermatologia? A gente oferece um serviço. Mas ele não deixa de ser um paciente. Então, ele é paciente, ele é cliente. Mas deixa eu entender um pouquinho melhor desse paciente e desse cliente. Porque são perfis diferentes. E eu preciso atender esses dois perfis. O que o paciente busca? Geralmente, uma correção, uma discreta melhora. O que o cliente quer? Ele quer melhorar, ele quer gastar o dinheiro naquilo lá, ele quer ter uma melhora impactante. Já o paciente, ele é mais reservado. O cliente geralmente fala mais. O paciente é aquele que ouve, o cliente é aquele que fala. Isso é muito comum. A gente perceber isso no consultório. O paciente é mais medroso, o cliente é mais corajoso, ele vai, o que você oferece para ele quer fazer. O paciente, ele está buscando cura, está relacionado com a saúde. O cliente está buscando a vaidade. São, às vezes, o mesmo paciente, hein? Às vezes é a mesma pessoa, é paciente e cliente. O paciente é mais centrado, ele quer um resultado mais lento. O cliente, ele é impulsivo, ele quer um resultado rápido. Está comprando o serviço, ele quer mostrar, ele quer comprar alguma coisa, um serviço. O paciente é orientado pelo processo, o cliente, ele é orientado pela satisfação imediata. Ele quer comprar alguma coisa e ter aquela satisfação imediata daquilo que ele comprou. Qualidade é o que importa para o meu paciente. O cliente busca desconto. O cliente é um consumidor. Aquilo que nós oferecemos para ele vira um commodity. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente, né, de paciente. O paciente busca reduzir o negativo, mas o cliente quer melhorar o que já é bom. Ele já é bonito, quer ficar mais bonito. Então,
Então, a gente tem esses dois tipos de perfis. O paciente é mais auto-orientado, o cliente ele é mais consumista. É um comportamento de shopping mesmo. E o Maurício, muito brilhantemente, juntou esses dois pacientes, essas duas pessoas, num DNA só, que é o nosso client, que nós temos um paciente-cliente. E o que ele sugere? Que a gente saiba quais são os pontos em comum desses dois. Tanto o paciente que busca a cura, quanto o nosso cliente que busca a vaidade, ambos buscam a saúde. Então, nós temos que oferecer a saúde para ele. Tanto o paciente que é mais lento, devagar, que quer um resultado mais devagar, quanto o nosso cliente que busca, que é mais impulsivo, ambos precisam se sentir confiantes. Então, com confidence, eles precisam se sentir confiantes naquilo que ele vai buscar no profissional. Então, olha só, as características em comum, saúde e a confiança. Nós temos que oferecer isso para o nosso client, que é nosso cliente e paciente. E conhecer esse client. Hein? Quem é esse client? Qual a essência desse client? Esse client quem é? O que ele quer? Então, vem um conceito novo que a gente viu em Paris e também agora em Mônaco, que vai ser lançado agora em junho, no Brasil, que é o Going Beyond Beauty, indo além da beleza. Eu diria muito além da beleza, porque eu consigo classificar, e é uma maneira genérica de classificar os pacientes em 4 arquétipos. Isso é genérico, gente, é como se fosse astrologia. Né? A astrologia tem 12 signos, você é ariana, eu sou virginiana, você é canceriano. Eu não sou só virginiana, nem ela é só ariana. A gente tem uma mistura. Né? Mas, genericamente falando, a gente poderia classificar os pacientes em 4 grandes tipos. Eles se misturam. Tá? Então, vamos tentar entender que tipo de aspiração cada um tem para eu tentar entender o que eu vou oferecer para esse paciente cliente, esse client. Né? Então, está vendo que a gente separou em 4 aqui? A Allergan, que fez esse projeto, ele mostrou que nós temos pacientes que buscam beautification. O que é beautification? É aquela paciente que já é bonita, que quer ficar mais bonita. Ela quer aquela aparência da celebridade. Então, é a paciente que quer ficar igual a Anitta, Beyoncé. Ela quer, é um desejo dela. A gente não pode falar, mas que prega isso, que feio isso, que coisa... isso não é autêntico. Nós temos que respeitar o nosso paciente, nosso client. Às vezes ela quer, ela já é linda. A gente pode ter um tipo de juízo e a gente não pode emitir juízo. Se o paciente deseja, a gente tem que respeitar, desde que isso não vá contra os nossos princípios. Né? Então, o que ela é motivada? Para o quê? A cultura da celebridade. É aquela paciente que fica no Instagram o dia inteiro, seguindo todo mundo. Ela quer seguir todo mundo, ela segue. Então, claro, todo mundo hoje segue o Instagram, todo mundo, tá? Mas são as mais jovens que estão vendo alguém como modelo. Geralmente são as celebridades, né? Isso aqui também a gente tem muito no consultório, talvez seria o que a maioria de nós achasse o ideal, tá? No nosso mundo perfeito, a nossa sexagenária, sexy, ela tem 60 anos, e ela quer somente aparentar maravilhosa para a idade que ela tem. Então, ela não quer aparecer que tem 20 anos. Ela quer aparentar que tem 60, muito bem cuidado. Então, elas sentem uma certa distância entre o que elas estão aparentando e a energia que elas têm. Então, elas têm 60 anos, mas com uma energia de 30. E não está combinando aquela face cansada delas. Então, elas querem melhorar. E tem um paciente de perfil de correction. É um paciente que está insatisfeito porque tem alguma assimetria. Tem um queixo torto, o nariz que ele não está muito agradável, ele sente que ele está muito assimétrico. Então, ele quer, na verdade, equilibrar as feições. Então, ele sente que ele não tem as feições muito equilibradas e a gente vai deixá-los um pouquinho mais simétricos e isso incomoda o paciente. Então, corrigir um nariz, uma assimetria facial, a gente vai fazer essa correção. Então, a gente vai criar simetria e equilíbrio no paciente. E a gente tem alguns pacientes que querem se transformar. Tá? Isso aqui, o exemplo mais típico que a gente tem são as orientais. Isso é muito típico. As orientais que têm um rostinho mais redondo, o que elas querem ser? Caucasianas.
Elas têm um olhinho bem fechadinho, elas querem ter olhão de mangá, não é? Então, elas querem por quê? Porque elas percebem que essas características seriam vantagens competitivas. Então, elas querem ter uma aparência que daria para elas uma vantagem competitiva. Então, o que ela gostaria? Uma face mais magra, elas querem ficar mais atraentes, atenuar algumas características, querem melhorar a aparência delas. Então, a gente vai melhorar o contorno da testa, do nariz, do jawline, alongar o queixo, emagrecer a paciente. Isso é muito comum nas orientais. Elas percebem que existe uma vantagem competitiva em ser diferente do que ela é. E tudo bem que a gente, se ela deseja isso, e isso cabe, a gente consegue fazer, tudo bem para a gente fazer. Mas isso ainda é pouco para nós. A gente classificou arquétipos dos pacientes. Nós dividimos os pacientes em 4 caixinhas. Mas a gente entende essa emoção do paciente? O que cada um sente? Como que ele se expressa? Isso é importante. Eu acho que a grande sacada é a gente começar a entender o que o paciente está transmitindo, se o que ele está transmitindo é a realidade. Então, aí que vem algumas coisas interessantes. O que vocês entendem por halo effect? Quem sabe o que é halo effect? Quem que poderia falar para mim o que é halo effect? Alguém já ouviu falar de halo effect? Quando eu vejo aqui, ó, uma mulher se encontrando com outra mulher, qualquer pessoa, 2 pessoas se encontrando, o que rapidamente a gente faz em segundos? A gente, né, tira de cabo a rabo, já olhei que ela está com uma blusa linda, bonitinha, de lingerie, parece uma lingerie, olha que linda a blusinha dela, a saia, olha que linda a sandália, adorei a sandália dela. Já olhei, está com uma maquiagem bem feita, super arrumada. Isso a gente faz em segundos, sem a gente perceber. A gente avalia o outro ser humano, né? Então, a gente começa a ver o cabelo, julgar a maquiagem, estou vendo o seu top, deixa eu ver o busto dela, o celular, deixa eu ver seu tênis, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver se está rasgado o jeans dela, o calçado dela. Adorei o sapato da Alice. Deixa eu ver o cabelinho, o cabelo da Fá está sempre arrumado, né? E aí a pele, deixa eu ver as joinhas, como é que está bonitinho. O bronze, a gente fez um jet bronze ou não, a chave do carro, o jeans é novo ou velho. Isso é uma brincadeira que a gente faz para mostrar que a gente faz julgamento. Julgamento não é uma maldade. Isso aí a gente faz desde os tempos imemoriais, a gente faz, é um modo de sobrevivência. A gente precisa analisar rapidamente quem está na nossa frente, né? Então, esse halo effect, na verdade, o que é halo effect? É o poder da primeira impressão. Já ouviram falar assim, a primeira impressão é que fica? Muitas vezes. Muitas vezes é que fica por quê? Porque a primeira impressão, ela causa na gente um impacto de emoção. Vocês vão ver o que é o impacto da emoção, tá? Não sei se algum aluno meu já viu essa foto aqui. Se viu, não fala nada. Mas você é gerente, aliás, você é um CEO de uma grande empresa. E você tem 2 currículos que foram selecionados de mais de 100 currículos, e os 2 melhores currículos foram esses. Você precisa decidir e dar a vaga de gerente de RH para 2 candidatos. Para quem que você vai dar a vaga de gerente de RH? Para essa primeira candidata? Ou para a segunda candidata? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando eu vejo a primeira candidata, quais são as emoções que vocês percebem? Vocês conseguem selecionar 2 ou 3? Essas são as 7 emoções básicas. Que emoções vocês viram nessa aqui? Tristeza. Primeira, tristeza, né? Tristeza. E agora? Que emoção? Alegria? Desprezo? Não está parecendo que ela está com tristeza, surpresa, medo? Todas essas emoções são negativas. São emoções negativas e que geram na gente... Que historinha que você monta na sua cabeça? A gente, infelizmente, a imagem... Essa questão pode parecer um pouco cruel, né? A gente não faz uma imagem que já penso, tem uma cara de deprimida, tem uma cara de cansada, tem uma cara de ser assim, devagar, está sempre cansada, não é? Nossa, que cara de assustada. O impacto que isso tem para a gente é uma coisa interessante, não é? Então, você, como CEO de uma grande empresa, como é que você reage a um currículo, 2 currículos ótimos, e aí, um deles com uma expressão facial negativa? Essa paciente está em repouso, está em contração máxima do frontal.
E aí, para quem você teria dado o emprego? Para a primeira ou para a segunda? Isso aqui é a contração máxima, contração máxima. Então, todo mundo já percebeu que é a mesma paciente, né? Uma semana depois é o resultado. Então, claro que a gente, se fosse um CEO, se você fosse um CEO, você teria dado emprego para a segunda. E é a mesma paciente uma semana depois. Ah, conclusão, faça um botox antes de procurar emprego, né? É o que se faz geralmente, né? Então, olha o impacto que essa imagem deu para você, que era CEO, e você classificou essa paciente mais incompetente ou menos competente que essa, pela aparência física. Então, a aparência física dá uma vantagem competitiva? Sim, isso é fato, tá? Aí, só vou perguntar para vocês, se fosse a sua tia, se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã, qual a reação que você tem se fosse um familiar seu? Quando você vê uma pessoa triste, qual é a reação que nós temos quando a gente vê uma pessoa triste? Se for uma pessoa conhecida. Se é fácil me ver triste, se ela perceber que minha vozinha está triste, eu tenho certeza que ela vai me ligar, Lu, você quer que alguma coisa, você quer que eu vá aí e tal, vem, vou te dar um abraço. Ela vai querer me consolar. Ela é minha amiga. Eu sei que se ela perceber que eu estou triste, se ela perceber na minha expressão que eu estou triste, ela vai querer me consolar. Então, quando nós estamos perto de pessoas próximas, a nossa tendência é consolar. Mas no mundo cruel que a gente vive, competitivo, vamos convir que não dá para a gente dar um emprego a uma pessoa que tem uma aparência cansada. Eu quero dar um emprego para essa. Então, tem algumas coisas que são importantes a gente perceber também. Tá? Então, assim, qual que é a conclusão dessa primeira parte dessa aula? Cruel, a conclusão. Que envelhecer é cruel porque ela piora o seu halo effect. Ela piora a sua primeira impressão. Então, você passa uma impressão errada para as pessoas que você convive e para você mesma. Quando você se olha no espelho e se vê com aquela expressão cansada, você fica cansada. Você fica mais deprimida. Então, assim, a questão do halo effect que é o contágio emocional. Então, o halo effect, além da primeira impressão, ela é o contágio emocional. Isso é muito importante e faz parte do nosso dia a dia, não só porque a gente está falando de beleza, não. Tá? Então, envelhecer piora a sua primeira impressão. Socialmente falando, em termos de empregos, em termos de relacionamento. Tá? Então, vamos lá. Além disso, de eu perceber as expressões faciais, porque algumas expressões faciais, elas denotam facilmente. Como que eu vou reagir quando eu olho uma expressão, uma foto linda? Angelina Jolie, linda, maravilhosa. Por que eu acho ela maravilhosa? Ah, porque ela tem um bocão. Ah, porque ela tem uma sobrancelha assim. Porque ela tem olhos verdes. Ah, porque a pinta. O que seduz tanto a gente? Então, a gente tem que entender quais são as coisas que fazem com que a gente considere essa pessoa bonita. Então, algumas coisas são fáceis. Então, simetria, realmente, nós buscamos simetria. Quanto mais simétrico for a pessoa que a gente olha, a gente tende a achar mais bonita. Então, tanto ela é tão simétrica que se você duplicar aquela brincadeira que todo mundo tem um aplicativo que duplica o rosto, e o lado da pinta, você vê que é ela. Se você duplicar o lado da franja, você vê que é ela. Faz isso com você, comigo. Eu não sou a mesma pessoa. Nós, meros mortais, somos assimétricos. Vamos aceitar que é melhor porque nós somos assimétricos. Mas nem por isso nos torna feios. É que eu não coloquei aqui, mas a Marilyn Monroe, ela é assimétrica. E ela é bela na sua assimetria. Tá? Então, essa aula é um pouco mais enxuta, e não deu para colocar essa foto, mas existe essa questão também, que pequenas assimetrias também têm a sua beleza. Mas ela tem muito mais do que simetria. Ela tem proporções, que a gente fala muito no nosso curso de preenchimentos, que as proporções áureas, que é essa relação de 1 para 1,618, quanto mais proporções áureas a gente tem no rosto, mais beleza a gente acha. A gente consegue visualizar na paciente. Agora eu quero que vocês analisem a paciente Angelina Jolie sem sobrancelha. Que emoção que ela passa para você? Pode falar. O que vem à cabeça de vocês? Que sensação que vocês têm quando vocês veem? Doente. Qual outra? Que coisa que vem à cabeça? Pode falar. O que vocês sentiriam? Doente. O que mais? Vocês acham que ela é um ser humano normal? Ou parece um ET alienígena? É desprezo. Desprezo. Você confiaria nessa pessoa? Você confia nessa pessoa?
Você consegue confiar nessa pessoa? Ela me passa um certo medo. Eu tenho medo de olhar para ela. Por quê? Porque a falta da sobrancelha me tira alguma referência importante na hora que eu faço comunicação visual. Vamos tentar entender isso aqui? Sobrancelha, não tenho sobrancelha. Vamos tentar entender por que essa falta de sobrancelha deixa a gente meio assim. É estranho, parece doente, não é um ser humano normal, né? Tá. Essa sobrancelha, Angelina com essa sobrancelha, o que ela passa para vocês? Fake. Mas ela é mais natural que essa. É uma sobrancelha. Ela é uma pessoa dinâmica, criativa, ou é cansada? O que ela seria para você? Bem cansada ou dinâmica? Uma pessoa jovem? Dinâmica, né? É uma sobrancelha, é fake, todas elas são fakes, mas assim, é mais normal que essa, não é? Essa sobrancelha, em relação a essa, quem está mais cansada? Essa terceira ou a segunda? Por que essa sobrancelha... Por que eu sinto ela mais cansada aqui do que aqui? Vocês conseguem interpretar? Passa essa verdade. É verdade? Vocês sentem isso? É importante a gente entender qual que é a reação emocional que a gente tem em algumas linhas e formas. Então, eu sinto essa nossa paciente aqui, Angelina, como mais dinâmica, mais jovem, aqui um pouquinho mais cansada, talvez. E essa sobrancelha? O que passa para a gente? Como que essa Angelina é? Chata. Geralmente uma pessoa chata, ela é inflexível, dura, né? Não é tão simpática, né? A sobrancelha reta para a mulher, tem muitas mulheres que têm sobrancelha reta. Quem é mais flexível, leve, é essa segunda ou a quarta? A segunda. É uma sobrancelha um pouco mais masculina, mais pesada, mais dura, né? Mais chata, talvez até inflexível, né? E essa sobrancelha? Essa sobrancelha aqui, vocês seriam amigos dela, assim, nossa, super confia nela. Ou o que ela passa para você nessa sobrancelha? Fura-olho. Olha, ele falou a palavra, fura-olho. É confiável? Ela tem um quê de maldade, né? Um pouquinho de arrogância, talvez. E essa, então? Essa, totalmente. Fura-olho, talvez seria essa. Aqui é uma tendências diabólicas, né? Essa aqui é diabólica mesmo. Vocês conseguem perceber que aqui tem uma leve inclinação, aqui já começa a inclinar mais, aqui inclina mais ainda? Quanto mais inclinado, mais medo eu tenho. Então, vamos tentar entender que isso aqui é real. Olha, é a mesma foto real, assim. As formas, elas passam para a gente algumas emoções. Eu preciso entender sobre isso. É muito interessante. Vamos pegar uma foto real, então. Quem que é essa aqui? Donatella Versace. Era uma Xuxa, praticamente, né? Em 93. Aí começaram a aparecer procedimentos estéticos, como botox, como preenchimento. Vamos fazer boca, vamos preencher. Quero fazer mais boca e bochecha. E a nossa paciente, começou a ir para o mundo das drogas. E as drogas, como todos sabem, a cocaína, ela derruba o ser humano. Quando se associa com o envelhecimento, ela cai. Todo o nosso envelhecimento, nosso processo de envelhecimento que a gente já conhece, ele fica mais evidenciado quando a pessoa está sob efeito das drogas. E tudo que era de preenchimento definitivo, de 97 para... Sim, aqui ela não tinha nada. Aqui tudo bem. Mas começou aqui o exagero, até chegar... Então, por que eu estou falando também que eu peguei essa foto? Porque a Donatella, com todo o dinheiro que ela tem, né, toda a influência no mundo da moda, e ela tem essa sobrancelha loira, que é um pouco alienígena. A sobrancelha loira, ela pode gostar, mas a gente não consegue se sentir muito confortável com isso. É dela, é que ela é loira, mas às vezes dá uma impressão que ela não tem sobrancelha. Tem que tem umas épocas que ela pintou a sobrancelha, tá? Então, o que acontece aqui? Por que estou falando de sobrancelha? Além de falar de toda a questão bizarra dos procedimentos, é da sobrancelha, da importância que a sobrancelha tem quando a gente vai fazer comunicação interpessoal. Se eu converso com você e falo assim,
Olha, estou tão feliz de ver você. Nossa, estou super feliz que você passou no TED. Menina, nossa, você não tem noção da minha felicidade. Gente, vocês vão falar, menina, como a lua é falsa. Meu Deus do céu. Eu não mexi em uma expressão facial. Então, a sobrancelha, ela mostra que a gente está se comunicando. Ela mostra a nossa emoção verdadeira. Então, quando a gente não tem sobrancelha, não tem essa função de transmitir, a gente não consegue confiar. A pessoa, o psicopata, como é que ele fala com você? Ele não mexe uma palavra. Ele tem até um olhar cruel. O olhar cruel, ele é imóvel, entendeu? Então, quando essa crueldade de você não ter movimentos é denotada pela falta de sobrancelha ou pela a sobrancelha estática, né?